Um, dois, três. Falei com vocês aí do Isaías, aqui no capítulo 6, onde ele vai ter uma experiência gloriosa com Deus. Nós lemos algumas referências, eu comentei algo sobre a retirada de uma posição e sendo colocada a uma outra posição. Me referi, por exemplo, aqueles momentos da igreja precisar um outro, como é que eu posso dizer? Montar uma segunda igreja. Eu cheguei a comentar sobre isto. Uma igreja montando outra igreja. E eu falei sobre o ministério desta igreja, dessa primeira igreja, se dividindo para a segunda. Eu falei sobre os impedimentos, os empecilhos, né? Que se encontra essa primeira igreja ao transportar, ao tirar da posição certo obreiro, enviando ele para a segunda igreja para colaborar com a igreja. Eu falei dessa posição, falei da dificuldade que surge nesse novo ministério, nessa nova igreja, nesta segunda igreja, a qual é montada. Então, o que eu quero dizer para você? Se a primeira igreja, como eu venho dizendo, ela não se preparou para uma direção de obreiros, né? Eles em si, mulheres, missionárias, evangelistas, diaconisa, diácono, presbítero. Se essa igreja não se preparou, como ela pode, enfim, transportar da sua igreja para outra igreja? Vai haver uma coisa difícil, né? Você vai entender porque eu estou falando isso. Deus me colocou nesse mistério de palavras. Estou retornando aqui para comentar sobre isso. Você que ouviu o meu vídeo passado, você vai entender o mistério. Não vou falar muito de Isaías, mas nós estamos aqui, o versículo 9 de Isaías, né? Isaías 6:9, dizendo: Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Viu? Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Vê aí o impedimento que tem nesse primeiro ministério, nessa primeira igreja. E como ela ainda consegue, né, montar uma outra. E eu estou falando de uma segunda. Imagina as outras. Porque o certo é que essa segunda monte lá o seu ministério sem precisar deslocar, né, os obreiros daquela primeira. É nesse assunto que eu estou falando. Então eu vou trazer ao entendimento, né? Aqui essa referência está pedindo aqui para Mateus, o livro de Mateus, capítulo 13, alguma questão aqui. O Senhor está aqui a partir do 9. Mateus 13, 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Né? Olha só. Acercando-se deles, os discípulos disseram, por que eles falam por parábolas? Ele então responde,
Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quando fala a eles, fala de uma pessoa mais distante de você, né? De um povo mais distante de você, distante dos teus planos, distante de suas ideias, de seus sonhos, do ministério que Deus confiou na tua vida. Porque é isso que o Senhor está falando aqui para Isaías, né? O Senhor vai perguntar a Isaías aqui: a quem lhe enviarei e quem irá por nós? Isaías se prontifica. E desde quando você se prontifica, né, a fazer a obra de Deus, na certa tu tem que fazer perfeito. Você deseja fazer perfeito. Mas você é acompanhada de pessoas que te tiram da posição para levar uma outra posição. Isso, para mim, é perseguição. Perseguição de ministério. Perseguição de obreiros. Aqui diz que é de profetas. É levantamento de profetas. Vamos continuar. Aquele que tem se dará, versículo 12. Mateus 13, 12. E terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então você sabe que o certo obreiro que tem uma posição, seja a posição que ele possa entender agora, se ele estiver me ouvindo. Essa posição está sendo falada aqui, que tanto será dada, como também poderá ser tirada, se ele não seguir segundo o conhecimento que Deus tem dado, né? Então, quer dizer, como é que você pega um ministério e começa a bagunçar ele? Custou, olha só, presta atenção no que eu estou falando, custou convencer um grupo de pessoas, eu citei em alguma das minhas conversas, um grupo de obreiros, conjunto de louvores, vamos dizer. Custou convencer que esse grupo de obreiros se unissem, né? Eles estão unidos. Para o evangelismo, por exemplo, já está tudo legal, mas aí ele mexe, esse ministério aí, essa pessoa da nossa igreja, esse mais graduado, ele mexe com esse que está na posição, né? E tira ele de uma posição e bota ele em outra. Isso só vai bagunçar o obreiro e vai fazer com que o obreiro, né, tenha fraqueza naquilo que ele tem confiado, e ele vai virando as costas e vai embora. Você vai procurar, a igreja esvaziou e essa coisa toda. Presta atenção. Eu li aqui o versículo 12, aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Então presta atenção. Para você montar um grupo, né, você tem que ser um homem de oração, uma mulher de oração, para que o seu grupo seja obediente às marcações de encontros, de reuniões, enfim, né? Aí você trata com esse grupo assim, vamos lá, tal dia ser assim? Aí um diz, eu vou primeiro, eu não posso ir não, que primeiro eu vou ter que enterrar o meu animal que morreu. É isso que aconteceu lá com Eliseu lá, enfim, né? Então cada um tem lá suas desculpas. Mas por que surge essa barreira? Porque o líder da casa, ele não é uma pessoa obediente nessa área. Não falando da minha igreja e não falando de irmão nenhum meu, não, porque eu creio que meus irmãos, eu gosto dos meus irmãos, eu creio que tem alguma coisa. Mas o que eu me lembro, quando eu comecei no meu ministério, é que para eu ter um grupo comigo, um irmão comigo, uma irmã comigo, eu tinha que ser um irmão de jejum, de oração, de consagração da minha vida, para que tudo desse certinho, né? Para que esse obreiro não tenha dificuldade nas suas decisões de estar no grupo ou vice-versa. É isso que eu quero trazer para você, ó. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis,
mas não percebereis. Quer montar um ministério? Tem que ser de acordo com o que diz a sã doutrina, no ensinamento. Quer montar uma... Eu não estou nem... Sei por que eu não estou falando nessa parte. Não queria nem nessa área que eu estou falando. Eu queria falar tirar o obreiro de uma posição e botar na outra, que foi o assunto que eu mexi na hora. Aí você vai entender aqui. O coração deste povo está endurecido, viu? Ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Por isso que o Senhor está dizendo que ele prefere falar por palavra. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejavam ver o que vós vedes, não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Aí, olha só em que área ele vai entrar. Porque, amado, se eu tenho na direção um grupo, eu tenho que combinar com esse grupo. Eu não vou contar com meia dúzia, mas que pelo menos 2, 3 desses seja o ideal para estar comigo na tal missão que me foi confiada. Por exemplo, quando eu monto uma programação de rádio, quando eu monto um programa no Facebook ou no YouTube, eu procuro 2, 3 irmãos que querem estar comigo. Então, alguns ali combinam comigo, né? Alguns combinam e vêm comigo, mas vem um dia só ou 2 e não voltam mais. Então eu paro aquela programação, desisto e olho para trás. Não, eu fico sozinho naquela programação. Eu fico sozinho ali fazendo. O irmão que desistiu, ele está sabendo que eu estou ali. O irmão que não está vindo mais, ele está sabendo que eu estou lá. Eu sou insistente nessa área. Eu aprendi a fazer a programação de rádio assim. Eu não podia contar com os obreiros cheios de dificuldades e problemas em sua casa todo dia na programação. Meu irmão, não vai vir hoje não, irmão. Hoje eu não posso estar aí não. Não tem mais o que fazer, estou ocupado hoje, eu estou de trabalho. Amém, meu, compreendo. Mas compreendia nada. É que se eu desse trela, eles não vieram também, não vou fazer programação hoje não. E nada, metia as caras, fazia programação e estava tudo certo. Então, isso que eu estou dizendo. Se você quer o obreiro direito contigo, em dia com você, um obreiro assíduo, você não quer que 2, 3 desses desistam de estar junto contigo. Você não quer. Então, você tem que também estar em dia nas suas missões para com Deus. É isso que eu estou dizendo aqui. Olha aqui, a gente falou alguma coisa aqui. Em verdade vos digo, versículo 17, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes. Profetas e justos. O Senhor está falando, muitos que desejaram fazer certinho e que viraram as costas e foram embora. Vamos lembrar quando o Senhor chamou alguns discípulos ali, né, para fazer, eles tinham um impedimento, entendeu? Cada um tinha uma dificuldade. Então, vamos entender isso aqui. Então, só, olha aqui. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Versículo 20. Logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Se não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração, é o obreiro que você não tem que contar com ele. Não tem que contar com ele, mas você conta com ele. Você força a barra dele, ou você fica com raiva dele. Você atrapalha o teu ministério e atrapalha o dele também. Você espanta todos os outros que estão contigo e fica essa coisa toda. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero entender. Se eu não me encaixo com o grupo, se eu não me entendo no meio do grupo,
Eu creio que é espiritual esse negócio. É espiritual, a demanda, espiritualmente falando, não está em dia. Não está em concordância para com o Senhor. Eu não posso me obrigar a isso, não posso me ater isto, né? E ficar com raiva de mim mesmo. Não, eu vou seguir com a parte que me cabe. Vou fazer minha programação, eu vou entrar no ar a qualquer momento no YouTube, no Facebook, vou fazer minha parte. Não vou ganhar a oportunidade da igreja? Não tem problema, não vou ficar triste não. Eu vou ter oportunidade lá na rádio. É assim. É assim que eu quero que me entendam. Quando eu estiver falando sobre isso. Tirar de posição aquele que já está alojado, alocado, né? Numa posição maravilhosa. Puxar ele e mandar para outro canto. Estava tudo correndo bem no grupo. Mas agora desataram tudo, tiraram o grupo do lugar. Uns dias desses iam surgindo isso. Uns dias desses ia surgindo isso na nossa igreja. Viu? 3, 4 saindo para o evangelismo no domingo, às 9 da manhã. Mas aí ouve-se de que a gente tem que vir para a escola dominical à tarde, 6 horas. Entendeu? Eu falei assim, não dá para trabalhar de manhã e ainda trabalhar à tarde de novo. Não, eu não tenho mais idade para isso, eu tenho minhas dificuldades. Então, eu sou ignorante, eu sou o errado. Aí então houve-se uma conversa com a pastora que é o seguinte, vamos mudar esse horário? Vamos mudar esse horário? Vocês não evangelizam mais domingo? Evangeliza às 6h30, 5h30, às 6 horas está na escola dominical. Falei, não, pastor, isso não está certo. Eu vou me subordinar a um trabalho que para mim é pesado. Eu já chego 6 horas aqui, vou ter que chegar às 5h30? Não, pastor, eu vou fazer o seguinte. Eu orei a Deus, Deus me deu um entendimento, conversei com o rapaz que está na direção do evangelismo. Falei para ele, vamos fazer o seguinte, não vamos mudar nada de horário de domingo não. Porque nós já estamos numa atividade e nós não podemos parar. Se a atividade nós fizemos, domingo, 9 horas, evangelismo, né, de 15 em 15 dias. Então, por que vão mexer com a gente? Por que vai tirar a gente? Aí a gente vai ser rebelde lá na frente de novo e nós estamos errados. Então, não. Tivemos uma prova que nesse domingo que nós saímos para o evangelismo, uma pessoa carente tinha deixado um vacilo, caiu dentro do vinho, da bebida e tudo, né? Um evangélico nos chamou para sua casa pedindo, pelo amor de Deus, ore por mim, peça perdão a Deus pela minha vida, porque eu vacilei, eu errei, eu pequei. Então nós fomos chamados até a casa dele para fazer uma oração. Se não tivéssemos ido ali, presta atenção nisso, se não tivéssemos ido ali naquele domingo, porque demos ouvido uma mudança, sai daí, nesse horário não está certo, vai para outro lugar, nós teríamos errado com Deus e não com o líder que mudou a nossa direção. Então é isso que eu quero dizer para você. Se você quer que o seu ministério, que a sua obra dê certo, esteja correto, então não tire ninguém da posição que está. Fique de olho para ver quem gosta de trabalhar naquele momento. Porque fica difícil de conduzir grandes obreiros se eu estou falando só de meia dúzia. Entenda isso aqui. Não tem raiz em si mesmo, versículo 21. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É isso que vai acontecer entre nós. Nós vamos ficar sem entender. Poxa, eu estava tão bem nesse ministério, nesse horário. Me tiraram desse horário. Alguns dizem assim, o irmão tem que ser o irmão potente. Chamou para o canto, chamou para não sei para onde, o irmão tem que estar preparado. Ô, meu irmão, isso aí é antigo. Esse papo aí é antigo, isso não cola para mim. Não cola para mim. Eu tenho que estar de pleno acordo com o meu grupo. Eu tenho que administrar o meu grupo
Quero que todo mundo veja como eu trabalho e faça o mesmo que eu. Não, vou acompanhar o irmão Carlos. Irmão Carlos, eu tenho irmãos que gostam de acompanhar meu trabalho. Gostam de acompanhar meu jeito de trabalhar para o Senhor, de servir o Senhor. Porque eles entendem que eu sou sério no que eu faço. Então é isso que eu quero que você entenda isso aí. Agora não gosta de ouvir o que eu estou falando? Então, olha só aqui, versículo 23 para a gente finalizar. 22, 23. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, coloca esse negócio aqui, os cuidados deste mundo, as ordenanças, os domínios, né? A doutrina nova, porque agora se abriu uma ordenança de estar numa outra igreja, aí pronto, bagunçou. Você já não controla a outra igreja, a primeira igreja quando vai controlar a segunda. Então é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra, viu? E fica infrutífera. É isso. Isso aqui é do jeito que eu estou falando. Tirou de uma posição de uma igreja, levou para outra igreja. Lá, a doutrina lá é mais devagar. O obreiro lá é diferente do obreiro de cá. E essa pessoa que está indo para lá, embora encontrando esses mesmos defeitos, ele não se coloca ali porque a condução para ele é difícil. Tem várias razões, várias dificuldades que estão sufocando aquele homem de Deus ou aquela mulher de Deus. Irmão, vai lá. Não vou não. Acabou. Olha aqui. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Quando você ouve e compreende a palavra, você sabe que você tem para obedecer. Como eu disse ainda agora, se nós mudássemos de direção, não evangelizássemos naquele dia, nós iríamos deixar a casa do irmão em falta. Daquele irmão que estava espiritualmente doente. Pediu socorro, nós fizemos orações para ele ali, saímos dali deixando ele confortado, dizendo que vinha para a igreja mais tarde. Não veio. Na nossa não veio, mas porém eu acho que não viria na nossa não, porque ele devia ser de uma outra igreja mais próxima ali. Queria até que ele foi na igreja dele de origem. Então eu quero dizer isso para você. Por que eu quero que, só porque eu falei do amor de Deus para alguém, quero que venha para minha igreja? Não, também está errado isso aí, é outra coisa. Então, que Deus te abençoe nessa palavra. Que Deus te abençoe no que eu estou dizendo. Isaías recebeu uma ordenança, uma mudança em sua vida. Havia erro em sua boca, como foi falado. Um serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. Houve uma transformação. Deus resolveu tratar com Isaías. Com ela tocou a minha boca, eu estou lendo Isaías 6, agora versículo 6, versículo 7. Eis que isto tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. O cara não sabia falar o que eu estou fazendo aqui agora. Não é hábito meu de falar, de trazer esse tipo de mensagem aqui, não é. Mas Deus está me dando para falar isso aqui. Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós. O Senhor está vendo o ministério está se fechando. Ele está vendo que o ministério está murchando. Ele está vendo que os irmãos já estão saindo de uma posição e entrando em outra. O negócio está ficando errado. Como é que eu vou satisfazer o irmão que está acompanhando eu numa missão? Se é do evangelismo, ele está me acompanhando. Aí eu mexo com o evangelismo, o irmão diz assim, irmão, agora tu mudou de horário, eu não quero estar lá não. Eu gostava de orar de manhã, que de manhã eu fazia isso, pronto, aí eu tenho que ficar ouvindo isso e ficar calado. Estraguei um obreiro. Eu conheço aqui na nossa igreja que tem um obreiro que vem de longe para fazer o culto. E vejo o impedimento que ele encontra quando ele chega na igreja. Ah, o irmão chegou tarde, né, irmão? É, irmão, porque a condução estava meio longe, sei o quê. Poxa, nós temos que tratar com esses irmãos com o maior cuidado.
O irmão quer ficar lá? Quer. A nossa pastora é bem cuidadosa com esse negócio. Eu não estou falando simplesmente da nossa igreja, não. Mas estou falando da igreja que acha que tem que montar uma segunda igreja quando aquela primeira ainda não está preparada. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê a paz. Evangelista Carlos Lopes. Se é Deus que mandou falar, eu falo. Amém? Só vitória.